Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do Laboratório de Linguagem de Programação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os padrões MVC e DAO, que na verdade quando a gente desenvolve uma aplicação, nós temos sempre que estar pensando numa forma de dividir o sistema, né, de forma que a gente possa ter uma maior reusabilidade do software, que a gente possa ter facilidade da manutenção desse software no futuro, né, gente? Então, assim, quando a gente pensa em reusabilidade, a gente reutilizar o software, a gente também acaba, consequentemente, reduzindo um custo de desenvolvimento. Então, assim, quando a gente fala em manutenção, a gente fala em termos de flexibilidade e facilidade, né? De dividir essas classes de formas que elas fiquem mais claras, né? Mais fáceis de entender para uma outra pessoa que não seja o desenvolvedor poder pegar aquelas classes e entender como é que foi desenvolvida, né? E para isso a gente pode estar optando pela utilização de um padrão, né? Que o padrão na verdade é um conjunto, né, das melhores práticas que algumas pessoas tiveram e que já pensaram numa forma de estar desenvolvendo o software de forma a ser mais produtiva, a ter uma maior usabilidade. Então, para isso que a gente vai dar uma estudada no MVC e no DAO. Vamos lá então. Bem, vamos falar sobre o MVC, né? O MVC ele significa, né, Model View Controle, a tradução é um modelo, que é a modelagem dos dados, né? A visão, né, que é a apresentação da aplicação, e o controle, que é a parte de processamento da aplicação, né? Se a gente for, por exemplo, recordar um pouco lá da parte de análise, né, quando a gente faz o levantamento das classes, as classes do diagrama de classe do primeiro nível, né, que é da fase de análise, elas vêm justamente da forma que a gente vai utilizar no modelo, né? Então, assim, essas classes foram aqueles problemas que foram levantados originalmente, por exemplo, uma classe cliente, uma classe fornecedor, uma classe produto, uma classe pedido, né? E essas classes normalmente são modelos, são o problema que a gente está solucionando. A parte da visão é a parte da apresentação da aplicação, é a interface com o usuário, é onde o usuário clica e vai executar alguma função, é onde o usuário pode ter uma entrada de dados, né, dentro da aplicação, é na interface dela, né. E a parte de controle é onde funciona o processamento que manipula, né, tanto a visão como o modelo, né, ele fica como uma ligação. E também serve para fazer a chamada. Se eu gosto de imaginar bastante assim, se a gente está fazendo uma aplicação, né? E a gente tem as interfaces e tem o modelo, quem controla isso tudo é o controller, né? Se a gente tem abre as outras interfaces e manipula os dados entre ela e as classes de modelo, o controle fica no meio disso, né? Vamos lá. O padrão MVC ele surgiu da seguinte forma, né? A gente tem aí três aplicações diferentes, né? E todas as três aplicações elas executam o mesmo processamento, que seria tocar música, né? Aqui a gente tem o Media Player, a gente tem uma aplicação aqui, que é uma aplicação para celular, e aqui é outra aplicação, né? Que é uma aplicação do CD Player, né? Aqui a gente tem o Media Player. Então, assim, a gente pode notar que as três aplicações elas têm a mesma função, né? Porém uma apresentação diferente. Então, qual é a ideia fundamental? É a gente pegar essa parte de processamento que é única, subir ela para um nível anterior, né? E a apresentação dela continuar, né, sendo diferente uma para outra. Mas só que essa parte do processamento ela é única, então eu não preciso reescrever. Então, se a gente fosse desenvolver um código, por exemplo, eu poderia ter uma parte só de processamento, né, que seria a parte responsável por estar processando a requisição de tocar música, né, de tocar propriamente a música, e a forma de manipular esse processamento seria dado a partir de interfaces diferentes, seja ela aqui
ou seja ela aqui. O processamento sempre vai ser o mesmo, né? Tem uma outra forma interessante de a gente visualizar, assim, tem duas versões do Word aqui que a gente pode estar analisando. As duas versões fazem basicamente a mesma coisa, né? Porém, a interface que a gente vai ter é uma interface diferente dessa daqui para essa daqui, né? Então, é interessante a gente entender que se a gente fosse imaginar, por exemplo, numa aplicação, a gente poderia estar tendo um cliente e esse cliente tem uma interface de cadastro que seria, por exemplo, via linha de código lá no DOS, né? Ou uma interface desktop, né? Que seria um aplicativo, ou até mesmo uma interface web, né? Mas só que o que acontece? Aquele cliente, né, vai ser sempre o mesmo, né? A gente não vai ter uma diferença entre a classe cliente, mas sim vai ter visualizações, né, de formas de cadastro diferentes, seja ele pela linha de comando, seja ele pela interface desktop ou interface web. Eu escreveria esse cliente apenas uma vez, não escrever ele várias vezes, né? Então a gente pode estar fazendo uma analogia aí, né? Onde a gente tem o nosso cliente, né? E esse cliente a gente utiliza ele tanto aqui em vendas, utiliza ele no faturamento e utiliza ele no sistema de atendimento ao cliente. Mas só que a gente desenvolveu esse cara aqui apenas uma vez. A gente acaba tendo um reaproveitamento de código, né? Então vamos lá. O objetivo do padrão é facilitar o desenvolvimento, a manutenção e reaproveitamento de código, né? Como a gente sabe, né, quando o usuário começa a lidar muito com a aplicação, ele sempre vai ter motivos para estar solicitando alterações que facilitem a vida dele, seja na forma dos dados, da disposição dos dados, seja no local onde eles estão dispostos na tela, né? Eu acho interessante até dar alguns exemplos. Eu já tive exemplos de eu ir em cliente e desenvolver uma aplicação e montar a interface. Os clientes pedirem simplesmente para que eu altere o nome do label em cima que estava difícil de entender. Então, assim, aquela visualização que o cliente vê, que é a interface, normalmente é onde se mais tem alteração dentro do sistema, né? Então, a interface com o usuário é uma parte que se altera muito, né? O modelo, que é a parte que foi levantada na parte do levantamento de requisitos lá na análise, que veio para essas classes de desenvolvimento, né? Normalmente são mudanças que ocorrem, mas são mudanças menos comuns, né? Que podem ocorrer dentro da aplicação. Onde mais ocorrem mudanças geralmente é na parte da interface. Então o que a gente deseja com esse padrão, né? Mudar a interface sem mudar o resto. Quer dizer, eu posso ir lá e mudar um label da aplicação, digamos, seja ela numa interface web, seja ela numa interface desktop, que é o nosso caso. Eu posso ir lá e mudar um nomezinho de um campo sem precisar ir lá nas outras classes que acessam o banco de dados, nas classes que tem a aplicação como um todo, que são o domínio da aplicação, e modificar elas, né? Então a gente também quer mudar os dados sem ter que mudar o resto, né? Se eu, por exemplo, mudar uma determinada fonte de dados também, eu não preciso mudar tudo, né? Então a gente quer isso, né? A gente quer as partes sejam separadas, né? Mas que a gente tenha uma certa ligação entre elas para montar a aplicação. Como que isso iria funcionar, né? Para isso a gente faz uma divisão aí, né? A solução seria pegar primeiro uma parte do modelo, visão e controle, que é o nosso MVC, né? Onde o modelo a gente tem os componentes de dados e persistência, são as informações que o sistema armazena, né? Ele também é responsável por armazenar e validar os dados, né? É até interessante que eu coloquei aqui que não é uma janela, né? Ele não é interface com o usuário. Então, por exemplo, quando a gente digita um dado de um CPF, por exemplo,
a gente pode ter uma validação, mas é diferente da janela. Não é a mesma coisa que a gente ter numa janela lá o dado. Se a gente for imaginar o tipo data, talvez na janela lá já vai ter as barrinhas para fazer uma validação, né? Mas é diferente. Uma coisa é a interface, outra coisa é o modelo, né? A visão são os componentes de interação com o usuário, né? Janela, formulário, é tudo onde o usuário clica, né? Onde ele interage com o sistema. Na verdade, o usuário ele não vai lá dentro da classe e vai executar um método. Na verdade, ele clica num botão, né? E esse botão chama, na verdade, um método de uma classe. Então, é essa visão que a gente tem que ter. Onde o usuário clica, que vai chamar um método, por exemplo, da classe do modelo, é lá na visão, é no componente de visualização de dados. O controle, né, são os componentes de processamento. Ele coordena todos os componentes para produzir o resultado desejado pelo usuário. Então, por exemplo, a gente tem lá a interface, né? Nós temos lá a nossa interface que está aqui na visão. E a gente tem o nosso modelo. Então, quando o cara clica aqui, né, numa interface lá, ele vai querer executar um método que vai estar nessa parte aqui do modelo, né? Mas só que para a gente poder fazer uma parte sem depender da outra, muitas vezes a gente precisa do controle que vai controlar esse processamento e como que é feita essa interação entre essa classe aqui, né? Esse pacote, digamos assim, e esse pacote da visão. Como que uma classe do modelo interage com uma visão? Normalmente se tem um controle que vai fazer esse controle da interação entre o modelo e a visão. Aqui a gente tem um exemplo, né? Como a gente pode ver, a gente tem aqui, né, que o controle ele visualiza o modelo, o controle ele também consegue conhecer a visão, né? Então o controle ele conhece as classes do modelo e conhece as classes da visão. A visão, porém, conhece as classes do modelo. E o modelo, vocês podem ver, ele não conhece nenhuma dessas classes aqui abaixo. Mas por que que isso ocorre? Porque essas classes aqui, as classes que estão dentro desse pacote do modelo, normalmente são as classes que menos se tem alteração. Por quê, né? Porque, por exemplo, no levantamento de requisitos que foi feito dentro da empresa para se desenvolver o software, normalmente as classes de modelo são essas classes que estão lá dentro. Então normalmente não se altera o conceito do que se precisa da aplicação. Se muda, normalmente é uma visualização daquelas informações, uma forma diferente de se manipular elas, que normalmente se pode se fazer a partir desse conjunto de classes que vai estar dentro da visão, né? Então a intenção é que a gente mantenha esse modelo inalterado, né, de forma que ele não se altere e que a gente possa ter uma facilidade de estar fazendo alterações na visão. Quando a gente trabalha com interface web, muitas vezes, né, a interface da web não é feita por um programador, normalmente é por um designer. Então isso facilita bastante quando a gente trabalha com a parte de desenvolvimento web. No desktop também auxilia muito no desenvolvimento, que a gente pode deixar, por exemplo, a responsabilidade de montar a interface por parte de outros analistas, né, que tenham uma visão um pouco mais de design, um pouco mais de como visualizar aquela interface de uma forma elegante, né. Então, vamos lá. Aqui ficou bem tranquilo, né? A gente tem um controle, a visão e o modelo, sendo que o controle ele coordena a interação entre as interfaces e as classes do modelo. Então, por exemplo, eu quero executar um processamento dentro de uma classe cliente. Aonde que eu clico? Eu vou clicar na classe cliente? Não, eu vou clicar na classe visão, né? E essa classe visão, que vai ter o botão onde eu vou clicar, que vai ser a interface do usuário, vai fazer uma chamada a uma classe, né, que vai estar dentro do modelo, que vai executar o processamento. Mas só que aí tem um problema, né? Porque, por exemplo, a gente tem que armazenar essa informação em algum lugar. Então, por exemplo, num determinado cliente, numa determinada empresa que eu presto serviço, o meu cliente ele usa o SQL Server, né?
No outro ele usa o PostgreSQL. E no outro eu tenho um cliente que seria o MySQL. Então, se a gente for analisar isso, se eu for fazer distribuição da aplicação para várias empresas diferentes, a gente pode ter necessidade de modificar esse modelo, né? Porque se eu for implantar, por exemplo, numa determinada empresa, o cara fala, ó, aqui eu tenho licença SQL Server, eu quero usar o banco de dados SQL Server, que ele é muito bom. Então, a gente utiliza o MySQL, que é gratuito, a gente pode haver a necessidade de ter que reescrever essas classes aqui do modelo, né, para que elas acessem o SQL Server. Para a gente não ter esse problema, para a gente poder se resguardar e dividir essa parte dos dados, né, separar essa parte dos dados, a gente tem uma solução, né, que seria pegar esse cliente e montar uma outra classe que seria o cliente SQL Server, o cliente PostgreSQL e o cliente MySQL. Pensando dessa forma, a gente teria para cada classe do sistema, né, a gente está falando só de uma específica que é a classe cliente, mas para cada classe eu teria uma classe que seria uma classe dentro de um outro pacote, né, que chamaria de cliente SQL Server, cliente PostgreSQL e cliente MySQL. Bem, por que isso, né? Porque eu posso ter diferenças da minha base de dados de uma para outra, até mesmo em relação à estrutura do banco de dados, né? E para mim não ter que ficar alterando a todo momento o nosso modelo, né? É interessante que a gente faça uma divisão dessa forma, porque se eu tiver alguma alteração de como esse cliente acessa a base de dados, ou de como a base de dados está estruturada, eu só vou ter que fazer alterações aqui. Então, a gente vai ter uma nova divisão aí, né? Que seria, a gente continua com o modelo, continua com a visão, continua com o nosso controle, mas só que a gente adiciona uma outro pacote, que seria o pacote DAO. Esse pacote, né, ele vai representar todo o acesso ao banco de dados. Então, o que quer dizer? Eu não posso ter nenhum comando SQL aqui, nenhum comando SQL aqui e muito menos aqui. Tudo que acessa ao banco de dados vai estar nessa classe aqui, nesse conjunto de classes, né, nesse pacote. Então, ó, sempre que a gente utiliza esse modelo, nós vamos ter todo o acesso ao banco de dados, todo o SQL vai estar dentro desse pacote. Então, a classe modelo, ela vai se utilizar, né, a gente vai utilizar, digamos assim, essa classe DAO aqui, que vai poder fazer acesso ao banco de dados. Ok, gente? A gente vai ver isso na prática também, porque eu vou mostrar a aplicação e como que esses pacotes na prática são divididos dentro de uma aplicação e como que é feito o acesso entre um e outro. Aqui a gente pode ver como que é o direcionamento, tipo o pacote controle, ele conhece a visão, conhece o modelo e conhece o DAO. O DAO conhece o modelo, né? E a visão conhece o modelo que não conhece ninguém, né? Porque se eu tiver, por exemplo, que mudar o banco de dados, eu não quero mexer nessa classe de jeito nenhum, tá? Essa classe é o domínio do problema. Então, se a gente pensar que tem algum processamento importante ou algum processamento que não pode ser mexido por qualquer pessoa, ele vai estar dentro dessa classe aqui. Então, quanto menos eu mexer nela, melhor. Então vamos lá. Então a gente tem o DAO, né, que é o Data Access Object, são objetos de acesso a dados, né? Esse foi um padrão criado pela Microsoft, né? E é um construtor de objeto com base nas informações do banco de dados. Quer dizer, ele vai criar meus objetos com base nos SQLs que vão acessar o banco, né? Ele separa essa camada de acesso ao banco de dados, né? Então, a gente tem um padrão que pode ser seguido nomenclatura, que é o nome da entidade, né? E o DAO na frente. Então, eu vou ter o cliente DAO, produto DAO. E como que a gente usa isso, né? Essa é a pergunta mais importante. É uma forma bem simples, né?
Para armazenar um cliente, a gente vai chamar, ó, cliente da ao.adiciona e passar o objeto cliente como referência. Então, digamos assim, para cada classe lá dentro para cada classe que a gente tiver dentro do modelo, a gente vai ter a classe DAO correspondente. E nessa classe DAO a gente pode ter um método adiciona, né, o post, aí depende de como for que eu passo o objeto. E essa classe vai se responsabilizar por gravar ele. Então, assim, como que esse objeto ele está distribuído dentro das classes do banco de dados, isso pouco importa. Quem vai conhecer isso, como que o banco de dados trata esse objeto, é essa classe aqui. A aplicação ela tem que se preocupar somente na manipulação dos objetos e não como isso está gravado dentro do banco de dados. Então, assim, como que a gente busca um cliente, né? Ó, eu criei um cliente aqui, não uma classe, e aqui eu coloco o cliente igual a cliente DAO.busca. Bem, aqui ó, a gente coloca o código do cliente, mas pode ser o CPF, pode ser o nome dele, né? Isso depende de como que a gente vai desenvolver a aplicação. Mas a gente pode ter inclusive uma sobrescrita aqui para a gente ter alguns métodos de busca diferentes. Então é bem interessante, né? Que a gente busca, né? Nesse momento eu crio um objeto com base no banco de dados, né? Mas quem cria, quem conhece como o banco de dados armazena os atributos do objeto é essa classe aqui. Beleza, gente? Gente, eu espero que eu tenha conseguido deixar claro como que funciona essa divisão. Essa divisão de pacotes ela é muito importante para que a gente possa ter um reaproveitamento da aplicação, de forma que a gente consiga ter uma maior manutenção, uma redução de custo, né, e uma reusabilidade do código também que a gente vai desenvolver. Fica muito mais fácil a gente tá fazendo alterações dentro da aplicação. Um grande abraço a todos, muito obrigado aí.